Tudo tem motivo, não é Que clássico, hein? Que clássico aqui no Rio, hein? Que clássico aqui no Rio. Ô, Pascoal, o pessoal falou assim, o Vasco, rapaz, não merecia ter perdido, porque o Vasco tá jogando muito bem, porque o Vasco com Ramon Dias, rapaz, é um outro Vasco, não sei o quê. Tá na zona de rebaixamento. Atenção, nação, com essa zoada do Zinho aí no Vasco, o nosso octa rebaixado. Eu vou mostrar esse vídeo aí do ESPN FC, analisando a vitória do Flamengo e a melhora depois que o Tite chegou. Então vamos lá. Tem melhorado de produção, né? Mas não sei se é o suficiente ainda depois dessa derrota. Vamos começar então por esse jogo, já que a gente está falando aqui. Vai ter tempo para tudo, tá? A gente vai passar lá na zona de rebaixamento para entender como é que tá essa briga. Vamos passar nos outros jogos da rodada já. Hoje dá tempo de tudo, mas eu quero começar por essa partida aí, porque o Pascoal falou uma coisa que é verdade, assim. Foi um bom jogo de assistir. Né? Um técnico recém-chegado que tem o poder de consertar o time com ele em campo, uma coisa que não se via há muito tempo no Flamengo, não sei a impressão de vocês, mas eu vi um Flamengo evoluindo dentro da partida. Inclusive esses lances aí, a gente tá vendo o goleiro do Vasco pegando essas bolas aí, são momentos importantes da partida, que ele consegue salvar o Vasco da Gama, mas isso ainda é no primeiro tempo, né? Finalzinho do primeiro tempo. Eu achei o jogo muito legal. Primeiro, o Payet jogou um primeiro tempo, hein? O Payet é do ramo, hein, gente? Conta nada pra ninguém, mas ele é do ramo, sabe jogar bola, hein? Eu ouvi torcedor do Flamengo falando assim, ainda bem que só veio agora, imagina ele mais novo. Imagina esse cara, mais novo ele jogava na seleção da França. Exatamente. Ele é um baita, essa bola pra mim, tem uma que vai passar, essa bola pra mim é aquela que o goleiro pega e salva, isso aí é como se fosse um gol. Porque ela vai passar justinha na trave, né? E tem mais essa aí do Vegeta também, que ele vai acertar um chute. E aí o Zé Gabriel vai botar a bola pra dentro, ela pega no calcanhar do Zé Gabriel. Olha só, ó. Pega no calcanhar. A gente fala, não, se bate nele, entra. Bateu nele, mas não entrou, pegou no calcanhar, voltou. E aí o Flamengo vai fazer o gol, já com o Gabigol em campo. Ele entrou e arrumou essa jogada aí, sobra pro Gerson. E aí o Flamengo faz 1-0. Concordo com só o detalhe enquanto tá passando o gol. Olha o Gerson, estava atrás da linha. O Gerson começa a jogada. Ninguém imaginava que ele ia chegar lá. Olha lá, tem um buraco ali. Quem aparece? O Gerson, que começou a jogada na linha do meio campo. Ou seja, o Gerson jogando muito, já era um dos melhores, se não o melhor no final. Ponto pro Tite, né, Mauro? Hein? Oi? Não, ponto pro Tite, porque foi justamente no momento que o Tite faz a mudança e coloca o Gerson, que estava jogando pela direita, pelo lado esquerdo, né? Que ele até fica melhor, e aí ele constrói essa jogada. Não, sim. Agora tem muito da entrega mesmo, né, Zinho? Do próprio Gerson, né? No jogo com o Cruzeiro também, ele variou, aí ele trocou com o Everton e foi lá pro lado direito, mas aí ele participa de jogadas, aí vem o Everton aqui e participa da jogada do gol lá contra o Cruzeiro. Eu vou além disso, hein, Mauro? Eu vou além disso, hein? Não é entrega só dele, não, do time. Sim. Se o Flamengo do Sampaoli, se é o Flamengo ontem do Sampaoli, o Vasco, né, que todo mundo está elogiando, eu também acho que jogou bem, não ganhava esse jogo. Aquele jeito de jogar do Sampaoli, com aquela entrega dos jogadores que a gente via visivelmente, não era total. Os caras jogavam ali por profissão, porque tem que entrar em campo, mas assim, não era com aquela atmosfera, com aquele ambiente bom de jogo, com aquela atenção de clássico. Se não joga com essa intensidade, com essa entrega que você falou do Jesse, para mim foi do time todo, não ganha o jogo do Vasco. Sim, porque o Vasco teve muito presente, né? A gente já falou, finalizou até mais vezes, etc. Sim. É um jogo que teve dos dois lados, por isso que o Pascoal e todo mundo achou bom. Quem acompanhou o jogo, eu acompanhei também, porque era lá e cá, né? Então, chances boas do lado, chances do outro, mexe aqui, mexe ali. Gostoso de ver, né? E tem uma aí eu saí desse Mauro, jogo, fui ver depois um Corinthians e América. Você quer voltar? Não, vou assistir de novo o Vasco e o Flamengo. Vou voltar para ver o tape, porque, ai meu Deus, que desânimo. Tem uma coisa, as modificações do Vasco, elas não surtem tanto efeito quanto surtem as modificações do Flamengo. Aí quando sai Cebolinha, aí vem Gabigol, Luiz Araújo. Gabriel, Luiz Araújo e Cebolinha na frente. Poxa vida, ele mudou o ataque. E Everton Ribeiro.
no lugar do Arrascaeta, que saiu cansado. Não sei como ele consegue isso, não tem elenco, né? Não sei de onde é que ele tira isso. Então, olha só, as modificações, dizem, essas modificações falam muito a respeito do clássico. Sim. Mas antes estava entrando o jogadorzinho que não conseguia, eu vi que você ia pegar aí, que não conseguia responder. Eram esses mesmos jogadores, mas com o técnico anterior, parecia que eles não tinham a orientação necessária para colocar o que colocam hoje em prática, assim. E são só 2 jogos, Tetra. Eu acho que, assim, é notório eu acho que ressignificou o que é o futebol para esses mesmos jogadores. Eu não sei se eu estou exagerando, mas a sensação que me dá é que agora, com o Tite, eles têm a quem ouvir. A minha colocação foi a seguinte, Dani. Tecnicamente, você sabe o que esse time pode produzir e ganhou alguns jogos, está até na parte de cima da tabela, muito por essa qualidade individual em alguns jogos ao longo do campeonato no comando do Sampaoli, né? Mas a gente visivelmente enxergou que o ambiente não era bom, as confusões, os problemas extracampo ou de vestiário e principalmente dia a dia de trabalho, a falta de comunicação, isso estava sendo levado para dentro do campo. Então aquele 100%, aquela entrega, aquele ajuste, aquela organização não existia. Era muito pela qualidade e pela uma memória que esses jogadores tinham de comportamento dentro de campo. Mas há algumas mudanças também, né, consecutivas do treinador anterior, proporcionava isso, essa indefinição. Eu não vejo o Flamengo já jogando um futebol brilhante no comando do Tite, mas eu vejo um Flamengo muito mais organizado. A blitz que o Vasco dá num período no jogo, e que estava até melhor no jogo do que o Flamengo na hora que o Flamengo faz o gol, o Vasco perdeu no mínimo 2 chances muito boas. Para mim até clara de gol. Primeiro a cabeçada do Vegete, que o Rossi faz uma defesaça, e depois aquele cruzamento que, se não me engano, foi o Paulinho, que entrou de carrinho ali. Foi o Zé Gabriel. Muita gente na frente. Foi o Zé Gabriel. O Zé bate no calcanhar do Zé Gabriel e volta. Muita gente fala assim, perdeu o gol, perdeu, porque tá ali muito próximo, mas assim, é uma bola muito rápida, é um chute cruzado, tinha muita gente na frente, ele vai meio que numa leitura que a bola poderia passar ali e se jogar. Eu acho que ele não enxerga muito a bola, porque ela vem passando por muita... Mas perdeu o gol. Vasco teve chances. Aí o Flamengo vai com a sua qualidade mais organizado e chega ao gol. Então, o que eu vejo hoje é assim, os jogadores que estão no banco, que entram fazendo a função, a mesma função. De repente, numa característica um pouco diferente, o Gabigol do Pedro. É uma característica diferente. O gol sai porque o Gabigol se movimenta mais, sai mais da área, ele faz essa saída do meio para a ponta esquerda. O Thiago Maia mais à frente até do que o Gerson. O primeiro volante estava mais à frente que o Gerson. Dá esse passe muito bom, fez um bom jogo o Thiago Maia. E proporciona isso, né? Esse cruzamento era para o Arrascaeta, o zagueiro tira e o Gerson acompanha o lance, muito mais atento. O Gerson e o time todo, muito mais entendendo o que o treinador quer taticamente. E aí, com um ambiente bom, com uma conversa, com um diálogo, você vê todo mundo querendo, com vontade, com aplicação. E outros que estão no banco quando entram, querendo mostrar serviço para ganhar uma vaga, para virar titular. Então, assim, eu acho que isso que fez o Flamengo vencer. Essa atenção e esse interesse, essa intensidade, principalmente sem a bola. Porque o Vasco, como vocês falaram, e eu também concordo, fez um bom jogo. Jogo equilibrado. Lá e cá, chance para os dois lados. Não seria nenhuma coisa normal se o Vasco vence o jogo, pelo que ele produziu também. Mas vejo um Flamengo muito mais organizado. Pois é, exatamente nessa linha, Dani. Se tivesse perdido. O Tite não deu... Não, o Vasco criou. Não, então... Não estaria, entendeu? Não vale nada que o Tite já fez nessa mudança de ambiente, nessa mudança de... Porque era o resultado. De repente dava 1-0 o Vasco, com toda essa entrega que o time está tendo, que não tinha e tal, mas o resultado não viria. Então, mas veio, ok. E o Vasco é isso. Tá na zona de rebaixamento? Tá. Mas está jogando melhor do que gente que está lá para cima. Tá jogando melhor, mas se não fizer os pontos, não adianta. Fica aí brigando embaixo.
Agora, que o Ramon deu um jeito, que melhorou. Não, quando começa o jogo, eu até me impressionei, assim, porque eu não esperava o Vasco ficando tanto com a bola. Sim, eu não esperava de bola tanto. contra o Flamengo, que eu já não imaginava difícil, a pressão que eles exerceram durante o tempo que eles exerceram. Porque no comecinho do jogo, aquela pressãozinha, a gente já viu, né? Mas durou muito isso. A gente está vendo aí os números, ó, Pascoal. 53%. A posse de bola do Flamengo foi até maior que a posse de bola do Vasco, maior que do Flamengo. Os passes certos também. Ações na área do rival. Ali na porcentagem de chutes certos, o Flamengo tem 50% das finalizações no alvo. O Vasco da Gama está perto disso, tem 41%, né? Mas talvez isso fale um pouco sobre a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, né? Também, eu acho que essa é a diferença fundamental, né? Porque o Vasco, hoje, você olha o Vasco, você já vê o time... O Vasco tem jeito. Você já sabe como é que joga o Vasco. Sim. Né? Você já sabe como é que joga o Vasco. Agora, com o Tite, você já sabe como é que joga o Flamengo. O Flamengo jogou de um jeito a primeira partida, venceu, fez os gols no primeiro tempo, se posiciona modelo Tite na etapa complementar, para não sofrer... Contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro. Para não sofrer um impacto e mais para deixar o tempo passar, porque já tinha feito os 2 gols no primeiro tempo. E aí, no jogo contra o Vasco da Gama, já é uma postura diferente, porque é clássico. E o clássico te impõe algumas responsabilidades. E responsabilidade para o Flamengo significa dizer o seguinte: jogar na frente, ter objetivo no gol, porque é clássico contra o Vasco da Gama, é o clássico dos milhões. Esse é o clássico dos milhões, gente. E aí o que acontece? O Vasco jogando bem. O Vasco já tem cara de time. O Vasco não tinha cara de time, o Vasco tem cara de time. Sim. Arrumado, já sabe, esse francês, o Payet, já sabe onde é que ele joga. Ou ele joga mais ou menos no posicionamento do Ganso. Ou é meia ponta pela direita ou é meia ponta pela esquerda. Ele nunca está no centro para não se entregar para o volante. Ele achou um lugar para o Medel também, que rende mais. Medel de zagueiro, mas arrumou o Zé Gabriel de volante, arrumou esse Paulinho, que que joga uma bola legal. Né? Então tem muita coisa que o Vasco tem que eu acho que são fatos positivos. Vegete é um centroavante que preocupa zagueiro. Senão não ia ficar batendo boca com o zagueiro do Flamengo. Um caso de amor, ele e Fabrício Bruno, durante 90 minutos. Eu já falei algumas vezes aqui, eu já usei uma frase que foi dita uma vez pelo Júnior, lateral esquerdo, Flamengo, histórico, né? O Júnior, capacete, é que quem ganha tem sempre razão. Então não dá para questionar? Dá. Você veja, o Flamengo do Tite tem 2 coisas. Contra o Cruzeiro e contra o Vasco, estamos falando 2 times lá embaixo, os 2 times finalizaram mais do que o Flamengo. Aí, se a coisa não viesse, o resultado, você fala assim, mas, pô, não é possível que um time com esses craques todos, com um técnico como o Tite, que gosta de armar a defesa, está permitindo aos adversários, e estou falando 2 times lá de baixo, finalizarem mais do que os craques que ele tem na mão fizeram lá na frente. Mas ele ganhou os 2 jogos. Mas tem muito torcedor do Flamengo que sabe que não está nada bonito. Não estaria arrasado se perdesse. Mas tem coisas para arrumar e o Tite sabe disso. O Tite não gosta de jogar contra o Cruzeiro, que chuta muito mais do que o time dele, que um monte de craque. Joga contra o Vasco, que chuta, a gente acabou de ver os números aí. Ele vai ainda arrumar isso. Agora, eu acho que ele está num estágio anterior de trabalho. Até pela entrevista dele, sabe? Assim, falando de ambiente, completa teu raciocínio, até pra gente ouvir o Tite, porque assim, eu acho que são 2 jogos só, né? Ele teve um períodozinho de data FIFA, mas são 2 jogos. Sim, mas aí a gente apoia ali. Olha, 100%. Tite está 100%, porque ganhou os 2. Legal quando tiver 8 jogos, 100%. Porque o torcedor do Flamengo agora já começou a dar uma sonhada. Falou, ó, se ganhar as 10, só você olhar a rede, olha lá, segue 100%. Segue 100%, parece que ele já fez 8 jogos. Não, são só 2, mas tudo bem. Por que é isso? É porque o torcedor quer que ganhe os próximos 10, faça 30 pontos e irá a 80. Olha o que o nosso editor-chefe fez aí para te provocar. Ó. Distância para o líder cai para 9 pontos. Isso, o editor-chefe está empolgado. Está todo mundo ignorando o trabalho do maravilhoso Caixinha, ninguém fala do Red Bull. Parece que, é Palmeiras e Flamengo que vem atrás. Calma que o Red Bull está ali. Mas eu tenho uma explicação para isso que está escrito aqui. É que o nosso editor-chefe, ele tem um carinho especial pelo Tite. Entendeu? Não, eu imagino. Não, mas essa conta é feita da seguinte forma. Se o Flamengo ganhar os próximos 10 jogos, ou seja, se o Tite for nesse 100%, vai a 80%. O Botafogo tem 9 a mais. Precisaria fazer 21.
O Flamengo precisa fazer 30, o Botafogo precisa fazer 21 para chegar aos mesmos 80. E o número de vitórias? Está 4 vitórias de diferença. Aí, se o Flamengo ganhar todos, nós estamos falando de mais 10 jogos, o Botafogo terá que não deixar tirar essa diferença do número de vitórias. Precisa de menos pontos. Mas como serão esses pontos? Com muitos empates, vitórias? Aí tem que olhar adversário por adversário. O Botafogo agora já queria jogar com Fortaleza, porque o Fortaleza tem uma decisão. Talvez não, provavelmente jogaria com um time mais enfraquecido, etc. Certeza. Mas aí não conseguiu. Mas vai ser legal, isso é legal. E tem o Bragantino aí no meio, o Red Bull aí no meio disso aí. E o Palmeiras deu uma acordadinha também, né? Coloca como postulante ao título, pelo menos no discurso, né? A gente vai falar disso depois, mas deixa eu ouvir o Tite, porque ele fala de um ponto que o Zinho tocou, que é essa atmosfera, esse ambiente que ele está buscando modificar. O pessoal, antes do jogo, perguntou assim para mim, na estreia, tu falou que estava com a perna tremendo, boca seca e estômago embrulhado. Fora. Agora, crescido no Maracanã, com toda uma atmosfera, a emoção ela fica aflorada. Ela é do torcedor, é a nossa também. A gente controla, mas nós somos humanos iguais. O jogo foi muito intenso. O Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação. E isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada. Fiz os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade. Aí terminou melhor o primeiro tempo. Voltei de novo acelerado e aí nós construímos. E aí os homens de frente, porque o desgaste do jogo anterior, ele se fez evidente a necessidade de trocas. E aqueles que entraram entrando bem e dando resposta. Feliz pelo resultado final, que a construção no seu contexto geral, com a sensação de que foi merecedor, isso nos deixa felizes. Ozinho, tá aí, ó, o Tite falando do ambiente, de como quem entra com vontade, até porque tá todo mundo na briga de novo, né? Ele vai reestruturar e dar a cara dele para esse time. Por enquanto, ainda é um time com 2 vitórias, mas que não tem o que o Flamengo tinha anteriormente, como chutar mais, propor mais o jogo, ficar mais com a bola. Isso tudo vai se criando com o tempo, porque me chama a atenção ali, Tetra, esse número de chutes, né? O Flamengo sofreu 10 chutes a mais, somando Cruzeiro e Vasco, do que proporcionou do que fez nos jogos contra esses 2 adversários. Assim, as estatísticas estão aí, os números, é bom analisar, mas a eficiência, para mim, sempre é melhor do que até números. De repente, você fala aí de posse de bola, tem time que fica com a posse de bola incrível, mas aonde? Na intermediária? Não assusta ninguém. Não vai lá dar um beijinho, sabe? O Sampaio que falava isso. Vai lá dar um beijinho e volta. Vai lá dar um beijinho e volta. Então essa coisa de ficar só aqui rodeando. O Vasco deu beijinho, hein, confere, né? Pra ir lá, vai na frente. O Vasco deu beijinho, hein? Mas aí deu um beijinho, mas o beijinho não foi bem dado, porque o goleirão do Flamengo não aceitou esse beijo, né? E tá lá pra isso. Foi contratado pra isso, né? Pra fazer a defesa e defendeu muito bem. Assim, se ele toma o gol, a gente falaria até que era frango, de repente, porque a bola estava no raio de ação dele. Não foi uma bola também muito lá no canto, foi uma grande defesa. Grande defesa porque ele está muito bem posicionado. Mas no raio de ação dele, ele está ali para isso. Eu acho que o gol perdido é do Zé Gabriel aí, porque se ele toca na bola certa, não dava tempo. Não dava tempo. Mas o Flamengo também criou outras chances. Sim. Poderia ter feito mais gols. Assim, não quero tirar o mérito do Vasco, não, gente. O Vasco jogou muito bem. Mas não quer dizer porque ele finalizou mais que ele foi melhor que o Flamengo. Não foi. O Flamengo foi mais eficiente. Na minha opinião, o Flamengo, nas chances que criou, foi eficiente e fez seu gol. Isso é que conta, é bola na rede. Eu já vi muita gente falar, tá jogando lindo, tá jogando bonito, tá jogando lindo, mas eu quero é ser campeão. Eu tenho essa opinião. Tem gente que, às vezes, prefere não ganhar, mas jogar bonito. Eu não sei o que é isso. Né? Pergunta pro torcedor do Vasco se ele não queria estar na posição que está o Cuiabá. Né? Que, de repente, está aí o Cruzeiro. O Cruzeiro está jogando melhor que o Vasco? Não. Mas está bem na frente do Vasco, assim. É que o segundo turno do Vasco é legal, o primeiro turno foi horrível. Uma campanha de recuperação. O que eu quero dizer é o agora, seguinte, né? o Vasco tem que continuar nessa...
O Vasco continua assim, eu concordo com o Ramon Dias, a entrevista dele, orgulho dos jogadores, eu também, os caras se dedicaram, se empenharam, não baixaram a cabeça, encarou o Flamengo de igual para igual ali, os atletas, né? Que há uma diferença, né, por tudo que já foi construído de ambos os elencos, e o Vasco, os jogadores do Vasco, aplausos também, acho isso, mas precisa vencer. De repente, até não jogando muito bem, mas ganhando o jogo, vencendo, o torcedor do Vasco quer ver o Vasco livre de zona de rebaixamento. Não adianta só a gente ficar aqui todos os programas elogiando, e o Vasco continua na zona de rebaixamento. Então, assim, tem que precisar agora transformar isso em resultado. O Tite, com a chegada dele, na minha opinião, organiza, traz um ambiente melhor, e mesmo não sendo o protagonista total do jogo, um domínio total, vence, que é importante para esse início de trabalho. Imagina se ele começa o trabalho com derrota. As dúvidas e as cobranças e os pessimistas, os que estavam só criticando ele porque ele assumiu, falou que não ia assumir, assumiu. Imagina, estava todo mundo esperando, doido para o Tite perder, para vir cair em cima dele. É assim mesmo. O ser humano é assim. Tava todo mundo ali, os que são contra, que estavam meio que rancorosos, alguns jornalistas torcedores, né, que estão muito mais empolgados porque não foi pro time que ele torce e tal, e pegando o pé. E o Tite deu um motivo, porque falou. Tava esperando mesmo o cara perder, não encaixar, não ser nada daquilo do que a gente estava imaginando com o Tite, dessa atmosfera diferente, e o cara ganhou. Ah, não tá lindo, não tá maravilhoso, mas tá melhor do que estava. Para mim tá muito melhor do que estava. Mesmo não sendo um Flamengo brilhante, está 200% melhor do que estava com o Sampaoli. Isso eu acho que é inegável, né? Até porque se a gente vou pegar um jogador específico para a gente exemplificar isso. Era o melhor jogador do Flamengo com o Sampaoli, até por uma questão de confiança, que era o Gerson. Era o jogador que conseguia manter ali uma regularidade. Vamos dar uma olhada em como é que foi o Gerson nessa partida. Roda a vinheta e a tela aí pra gente, por favor. Tá aí o Coringa, deixou dele, fez um gol, chances criadas foi o segundo com 2, ações na área rival 6, foi o segundo também, e dribles certos 6. Eu acho que mais do que os números depois da vinheta, eu quero ouvir de vocês sobre o posicionamento, sobre a movimentação que o Gerson fez nesse jogo de ontem. Roda a vinheta. Vai pra cima, faz o esporte em Bet aí. Ele é um bom exemplo, Pascoal, porque, assim, ontem me chamou a atenção o seguinte, a gente viu um Flamengo mais coletivo, mas sem o brilho individual que já resolveu em outros momentos, né? Claro que alguns jogadores fizeram uma partida melhor, o Gabriel entrou bem, mas ninguém salvou a partida. Foi uma jogada coletiva e que você vê, o Gerson sai lá de trás, como o Mauro colocou, e aparece acreditando na jogada lá na frente para finalizar. Eu não gostaria de dizer, eu acho que não é a palavra correta, que é a reinvenção do Gerson. Porque o Gerson não precisa ser reinventado, né? O Gerson joga nessa função de meia ponta, que é a melhor função que ele exerce, não só no Flamengo, que pode ajudar também a seleção brasileira, jogando nessa função. Ele joga de segundo volante, joga, e bem. Joga e bem. Mas essa de meia ponta, de sair aqui um terceiro volante que sai pelo lado esquerdo, é a melhor dele. Ele não está sendo reinventado, né? Aliás, o Flamengo não precisa de reinventar ninguém. Se o Flamengo conseguir colocar cada jogador no seu padrão de qualidade, no seu padrão de atuação, o Flamengo é um monstro de time. O Flamengo intimida os outros, porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Imagina esse time, por isso que os adversários ficaram de cabelo em pé quando contratou o Tite. E o Tite vai botar cada jogador no seu lugar. Puxa vida, que novidade! É tão complicado assim botar cada um para jogar na sua? É o que faz o treinador do Flamengo, o Tite, cada um joga na sua. Tirou o Pedro, botou o Gabigol, porque ele notou, primeiro, que o Pedro perdeu o rendimento físico na etapa complementar, né? E o time começou a dar espaços e começou a perder força pelo lado do campo. E aí o Vasco aqui, ó, aí entra a Pumita para atacar. E o time do Vasco, o lateral esquerdo do Vasco,
Quantas bolas ele botou na área com perfeição? Inúmeras. É só você contar. Sim. Os melhores momentos estão aí. Essa foi ele que cruzou, a outra foi ele que cruzou. Dá uma olhada, o Piton. Todas. Ele foi muito bem. O que é que fez o Tite? Enxergou. Ó, preciso botar um atacante ali aberto pela direita para botar pressão. Preciso botar um aberto pela esquerda. Notou que o Payet estava jogando muito livre. Trouxe o Thiago para fazer uma marcação em cima do Payet. Porque não dá para jogar um jogador com essa qualidade, com essa experiência, não dá para deixar ele jogar à vontade. Ah, mas então o Tite é retranqueiro? Não, o Tite está vendo o jogo. Ele está enxergando o que está acontecendo na partida. Né? E o do outro lado, o Vasco da Gama também. Só que a